Então vamos lá? Vamos começar a leitura da palavra de Deus. Vamos falar sobre o livro de João hoje. Vamos continuar, né? A nossa 35ª aula, é estudo mesmo, acho pelas minhas contas, né? Mas tem sido bênção, né? A gente tem trabalhado o livro de João sem pressa, né? E a gente está podendo parar em vários detalhes, né? Conhecer várias coisas. E não há nada mais importante na nossa vida que conhecer o Evangelho. Né, porque é a mensagem que vai transformar, é a mensagem que vai libertar, a mensagem que vai transformar, a mensagem que vai libertar. E eu creio, né, que o conhecimento do Evangelho vai fazer toda a diferença, né, nas nossas vidas, vai mudar as nossas vidas de todas as formas. Então, vamos começar. Eu sempre gosto, né, já uma característica minha, todo mundo já vê, eu sempre começo pelo capítulo 20, versículo 31. Né? E tem um motivo específico para isso, né? Tem um motivo muito importante, porque é nesse versículo que o apóstolo João ele deixa claro o porquê ele escreveu esse evangelho. Né? Lembrando lá dos fatos históricos, né? Já todos os outros evangelhos já haviam sido escritos, eles já rodavam as igrejas em toda parte, né? Eles eram amplamente conhecidos, as cartas paulinas eram amplamente conhecidas, e ele ainda foi impelido por Deus para poder fazer, né, para poder participar disso aí. Então a gente continua aqui, né? Então, o versículo 20, 31 fala, não. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Né? Então, o motivo do evangelho, de ter sido escrito o evangelho de João, é isso, né? É para que as pessoas, ao ouvir esses relatos, eles consigam crer em Jesus Cristo, né? Para aumentar a fé em Jesus Cristo, algo que estava sendo combatido ali naquele momento. Entendendo que ele é o Filho de Deus, que ele né, ele é o Todo-Poderoso, né? E através desse entendimento, né? Então a gente precisa crer em Jesus para termos vida em seu nome. Né? Então a salvação vem por esse entendimento, por essa fé em Jesus Cristo. Então é por isso que ele escreveu, né? Então eu coloquei aqui, né? Sempre é um conteúdo de defesa, né? Quando a gente fala apologético é nesse sentido, é um conteúdo que defende uma ideia, né? E evangelístico, né? Quem mais? Qual que é o livro mais usado nos evangelismos, né? É o João 3,16, né? E o Evangelho de João, quando a gente estudou lá atrás, a gente viu que o Evangelho de João, ele tem essa característica, né? Ele é o que foi mais usado, mais amplamente divulgado, apesar de ser o último, né? Mas foi o mais amplamente divulgado, porque ele tem essa característica de mostrar quem é Jesus, no seu interior, né? Mostrar quem é a pessoa de Jesus, não só o que ele fez, mas quem ele é. Então ele se esforça ao fazer isso. Vamos dar sequência. Opa, é por aqui que eu dou sequência agora. Então, o que nós vamos estudar hoje? Né, nós vamos estudar hoje o... Vou até mudar uma coisa aqui. Nós vamos estudar aqui, ó. Jesus explica o seu ministério. Já vamos preparando. É João 5, gente, a partir do versículo 19. Já vai lendo aí, que eu estou consertando uma coisinha aqui que me atrapalhou. Aí, irmão Paulo chegou. Bom dia, irmão Paulo também. Então, Jesus explica o seu ministério. E só para quem não percebeu ainda, nós estamos usando, para a divisão das aulas, os títulos da ARA, né? Da Almeida Revista Atualizada. Então a gente eu peguei aquilo lá para como forma de dividir as aulas, né? Se vocês não perceberam. Gente, isso aí não é Bíblia, tá? Esses títulos são o que o autor, né? O revisor colocou ali para a gente conseguir, de certa forma, compartimentalizar, né, os assuntos que estão acontecendo. Mas, e é uma bênção, né? Igual a gente já falou anteriormente, não existia. A Bíblia original não vinha com capítulos, versículos. Era um livrão só, eram cartas inteiras, né? E para a gente entender melhor, é interessante a gente ler grandes porções, né? E ler o assunto inteiro. Mas vamos continuando. Então, esse é o nosso tema de hoje. Jesus explica a sua missão. Vamos seguindo. Então, vamos ler o versículo
19. Então, eu vou começar a leitura agora, mas eu não vou ler tudo de uma vez, vou ler em partes, não vai atrapalhar o entendimento não, tá? E vamos tentar andar o máximo possível hoje. Só que a gente vai dar uma paradinha. Por quê? Porque logo no primeiro versículo ele fala assim, ó, então Jesus disse. Então Jesus disse. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que esse então, ele vai conectar duas ideias. Então, quando ele fala então, quer dizer que tinha uma coisa anterior, né? Nós até tentamos, lá em casa, né, Carla, nós estávamos tentando classificar gramaticalmente esse então, mas por questões contraditórias a gente deixou só a ideia. era advérbio, não sei o quê, a gente foi tentando classificar esse negócio. Mas no final das contas, o sentido é, esse então está ali para conectar duas partes do texto, né? Duas ações. A primeira parte, ela causa a segunda parte. Então, o que nós vamos ler agora, ele foi causado pelo que aconteceu lá na frente, na parte anterior, né? E, por sua vez, a segunda parte vai dar explicações de por que Jesus fez a primeira. Entendeu? Então, é muito interessante a gente ler o texto inteiro, né? Esse capítulo 5, ele é um assunto só. Amém? Então, a gente tem que relembrar, até porque foram 2 aulas para trás, né? A gente vai ter que dar uma passadinha rápida, tentando conectar isso aí. Então, nós vamos falar sobre o paralítico no tanque de Betesda, que está no capítulo 5, né, do 1 ao 18. A gente chega do 19 até o final. Mas a gente não vai se aprofundar, né, até porque a aula da irmã Silvia está lá gravada, se vocês quiserem ver com profundidade, né, todos os detalhes, nós vamos estar lá no YouTube, vocês podem acessar. Eu vou falar aqui por alto o que eu acho suficiente para a gente começar a próxima parte, tá bom? Então, tá aqui. O que aconteceu, né, nessa história? Primeira coisa, né? Jesus vai a Jerusalém. Então, o capítulo começa, né? Jesus indo a Jerusalém e ele entra nesse tanque de Betesda, né? Que é um lugar onde tinha muitos doentes, onde tinha muita gente com problemas, pessoas, nós até falamos, né? Pessoas meio sem esperança, porque o tanque de Betesda é como se fosse o SUS, né? Quem não tinha grana vai para o tanque de Betesda, que talvez você tenha uma chance. Tipo assim, a minha última chance é ali, eu vou encarar aquela fila e se der certo, e SUS é bênção, viu, gente? Não falo mal do SUS, que tem gente que tá pior que nós. Estados Unidos não tem plano de saúde, tem nada, você tem que pagar tudo. E é o primeiro mundo. Entendeu? Então nós somos abençoados aí com esse SUS. Aí. Mas é só para ilustrar ali a situação dessas pessoas. Elas não tinham esperança, até porque quem tem grana não vai para o SUS. É só quem não tem. Então a situação desse pessoal era lá, havia uma multidão de enfermos lá, e Jesus vai lá e escolhe um paralítico. E ele faz uma cura nesse paralítico. Né? Segunda coisa que a gente tem que lembrar é que ele faz essa cura num sábado. Né? Então essa informação é muito importante. Jesus cura um paralítico no meio daquele monte de gente doente, naquele lugar triste. Esse paralítico estava lá há 38 anos. E ele faz isso em um sábado. Né? Continuando. Logo depois que ele faz essa cura, né, ele manda esse paralítico levantar, carregar sua maca e ir embora. Só que o que acontece? Ele passa pelos líderes religiosos, né, os fariseus, os saduceus, não sei quais desses líderes que estavam lá. Esses líderes religiosos estavam lá, e aí esses líderes começam a cobrar desse paralítico: por que você está andando carregando a sua maca num dia de sábado? Porque na lei dos judeus era proibido fazer qualquer tipo de trabalho no sábado. Só que era um negócio meio maluco, né? Como que eles veem um cara que já conhecido deles, né, há 38 anos está doente, paralítico, todo ferrado, e aí depois eles vê esse cara caminhando e eles se preocupam que o cara está carregando uma maca, em vez de estar glorificando a Deus por ele ter sido curado. Então, a gente vê que o negócio estava realmente muito estranho. Né? O que mais, gente, a gente pode contar nessa história? Então, uma primeira reflexão que a gente tem que ter, que talvez a gente não enfatizou, nós fazemos tantas coisas, porque esse texto é um texto cheio de camadas, né?
a gente pode ver ali a graça de Deus, né? Nós podemos ver ali o poder de Jesus, a gente pode ver tanta coisa ali. Mais uma coisa que a gente não falou tanto, né? Jesus provoca essa situação, né? Primeira coisa, Jesus, ele provoca essa situação. Por quê, gente? Porque ele não poderia fazer essa cura no domingo ou na segunda, entendeu? Ele poderia fazer isso na sexta ou no domingo, mas por que ele escolhe o sábado toda vez? Por que toda hora ele está escolhendo o sábado para fazer? E, aparentemente, toda vez gera revolta entre os líderes religiosos. Então, nós temos que entender, gente, que Jesus ele estava confrontando aquele sistema. Uma das coisas, um dos objetivos daquela cura, daquela ação de Jesus, você tem que imaginar que é como se fosse um ato de protesto. Eu vou fazer aqui, naquele momento, onde eu sei que vai dar problema, onde vai irritar as pessoas. Entendeu? Por quê? Porque ele estava denunciando uma coisa horrível que estava acontecendo ali, né? E faz-nos também voltar agora para a nossa situação. Nós somos os imitadores de Cristo, né? Nós somos cristãos. E nós temos hoje, né, muitos extremos, né? As pessoas sempre querem nos carregar para os extremos. Eles querem nos carregar para um extremo de extrema passividade. Então a gente está vendo as coisas tudo errado, mas você é crente, você não pode falar nada. Mas você é crente, você não pode dar escândalo. Né? Você vai escandalizar as pessoas se você reclamar. Você tem que ser pacífico. Você tem que ser pacífico. Jesus é amor. Jesus é não sei o que. Mas peraí, mas o mesmo Jesus que nós estamos falando que é amor, que é tudo isso, ele entrou com chicote, virou as mesas dos cambistas, né, expulsou os animais, ele fez um algazarra. E o tempo todo ele está confrontando os líderes religiosos, fazendo o que eu vejo como um ato de protesto ali. Né, trazendo para a linguagem de hoje, né? Era um ato de protesto. Por quê? Porque o cara estava 38 anos. Ele podia ter feito isso na sexta. Ele podia ter feito isso no domingo. Se ele quisesse paz e amor, se fosse o objetivo só curar o cara, se o objetivo fosse só esse, ele não precisava fazer isso no sábado. Por quê? Ia gerar menos problema, gente. Porque ele poderia, com essa ação, conquistar os escribas e fariseus para o lado dele. Não, eu estou respeitando a lei de vocês e ainda estou fazendo milagres e sinais. Então, nós vemos um Jesus aí que confronta o pecado da sociedade, né? Então, isso sempre está nos levando, né? A sociedade sempre está querendo nos levar a um nível de passividade demais. Vocês não podem fazer nada, vocês não podem falar nada. Ou, às vezes, nós estamos sendo levados a um nível de extremismo, brigando com as pessoas e tratando mal as pessoas, e acusando outras pessoas, e quebrando relações com outras por causa de nossas posições. Então, também não foi esse o caso de Jesus. Qual que é a diferença, gente? O que vocês acham que é o limite? Qual que é o lugar que Deus espera que nós estejamos quando enfrentarmos situações difíceis? Né? Quando os nossos jovens entrar na faculdade e ver o professor falando uma barbaridade sobre Jesus. Qual que tem que ser a nossa posição? Alguém quer falar? Pastor Geira quer falar, gente. Passa para ele lá o microfone. Eu acho que o que Jesus queria demonstrar, ele queria quebrar um paradigma, né? Uma coisa que já estava estabelecida e que estava corrompida, né? Aí ele causa fazer essa cura para poder justamente confrontar esse pessoal, porque ele disse que os fariseus eram cegos criando cegos, não entrava no céu e nem deixava os outros entrar. Então, Jesus Cristo conhecia e sabia disso. E muitas vezes nós, nos tempos atuais, muitas vezes nós não achamos que não devemos fazer isso, não é da minha conta, né? E nós temos que fazer a diferença. Nós somos chamados para fazer a diferença no momento que nós temos que ser, quando nós formos confrontados, nós temos que ter sabedoria para lidar com essa situação, né? E por isso que é importante que hoje nós estamos aqui na Escola Bíblica aprendendo, né, adquirindo conhecimento para lidar com essas situações. Pois você só pode enfrentar um confronto quando você tem conhecimento. E hoje nós temos que estar atento a essas coisas. Hoje, quando os jovens enfrentam as dificuldades que eles confrontados na escola, muitas vezes eles não têm como
Como se defender, né? Como a Alana mesmo, a professora, falou que a Bíblia ela é cheia de falha. E ela não soube como confrontar isso. Aí ela foi me perguntar. Né? Aí eu falei, filho, você tem que ler mais, você tem que procurar aprender, ter conhecimento para você se lidar com isso. Você ficar aqui em casa só, na hora que você é confrontado, lá você vai... Ela falou, pois é, eu acho que eu tenho que... Né? É isso que precisa. Não, muito bem, o pastor falou uma coisa interessante, a gente precisa de preparo. Não adianta você ir para uma situação, porque Jesus, gente, Jesus que é Jesus, ele se preparou por 30 anos. E antes de começar o ministério, ele fez 40 dias de jejum e oração. E aí ele começou. E quiçá, nossa, vermezinhos de Jacó. Pastora. Bom dia. Você já até começou a falar o que eu ia dizer. Você já até começou a falar o que eu ia dizer. A maturidade cristã é muito importante para nós, adultos, para os nossos jovens, então, ainda mais. Porque, às vezes, eles são colocados diante de situações que constrangem, situações que eles realmente não sabem responder. E a gente toma para nós essa responsabilidade de ensinar esses nossos jovens, de incentivá-los a participar da escola bíblica, de estudar a Bíblia com eles em casa, para que eles realmente estejam preparados para quando serem confrontados, eles saberem, né, dialogar, saber falar a respeito da palavra de Deus, daquilo que eles realmente têm conhecimento, porque a gente não pode militar por uma causa que você não tem conhecimento. Você será envergonhado, nós seremos envergonhados, e não só os jovens, mas nós também como adultos, né, como pessoas já de alguma idade. Então, nós precisamos esmerar nesse conhecimento da palavra, dedicar o entendimento da palavra, para que quando a gente for confrontado, a gente saber falar, saber dar a resposta certa, na hora certa, sem ofender, né, sem ficar chateado, porque às vezes a pessoa que quer mostrar que ela sabe, né, ela realmente vai usar artifícios para nos machucar. Mas a gente tendo sabedoria, tendo esse conhecimento adquirido previamente, nós iremos falar com sabedoria. Então, é por isso a importância da gente estar analisando a palavra de Deus, não só lendo, mas examinando os versículos, estudando o texto e o contexto, lendo livros que vai nos apoiar com relação àquilo que a gente já leu nos versículos, na palavra de Deus, porque é assim que a igreja cresce. É assim que nós vamos crescer e nós vamos tentar entrar nesse mundo lá fora e sair bem dele sem nos contaminar, através do conhecimento. Glória a Deus, conhecimento. Mais alguma coisa fora conhecimento? Bom dia, irmãos. Você está falando a questão dos líderes, né, que estavam lá no poço de Betesda e que eles reclamaram porque o homem estava carregando a cama, né? Eles estavam tão ligados à religiosidade, né, que, em verdade, era uma forma deles dominarem o povo, do que no milagre, né, que aconteceu à vista deles ali. Eles não foram capazes de glorificar o nome de Deus, né, mas quiseram impor uma condição para a pessoa que Deus havia falado para guardar o sábado, sim, mas Jesus veio e mostrou que no sábado não é proibido fazer o bem. Você tem que fazer o bem, a qualquer tempo, em qualquer lugar. E eles estavam tão arraigados, tão agarrados nessa religiosidade, que eles não perceberam a presença de Deus ali naquele lugar, né? Era uma cegueira tão grande, então, né? Pois é, a questão de religiosidade, o perigo que é a religiosidade, né? De você achar que aquilo que você acha que é verdade, realmente é verdade. Você tem que ter sabedoria para buscar o conhecimento, né? O entendimento, pedir a liderança, né? A presença do Espírito Santo na sua vida para poder abrir os seus olhos e te mostrar a verdade. E eles não tinham essa capacidade, até porque eles não tinham conhecimento nem da existência do Espírito Santo, né? Talvez tivessem vaga, né? Assim, um vago conhecimento. Mas eles conheciam, né, a palavra de Deus até onde tinha chegado ali naquele momento. Mas eles aplicavam de uma forma que não era a forma correta, né? Não era a forma, eles usavam isso mais para controlar o povo do que para poder glorificar a Deus. Então, gente, o que Nádia falou, eu acho muito interessante, é um dos pontos que eu ia colocar, né? Quando fazer isso, né? Primeira coisa, nós temos que fazer Jesus, né? Olhando para Jesus, né? Quando que Jesus fazia isso?
Jesus confrontava o sistema quando muitas vezes não era em benefício próprio. Na verdade, não, sempre. Nada foi feito em benefício próprio, né? Jesus ele não confrontou o sistema muitas vezes porque ele estava sendo prejudicado. Porque ele via outras pessoas sendo prejudicadas. Né? Ele fez aquela cura ali. Por quê? Porque olhando para aquela cura do paralítico no tanque de Betesda, eles viviam no sistema paralítico. O que é o sistema paralítico? O homem estava há 38 anos numa maca, jogado no chão e ninguém ajudava ele. Ele falou isso, ninguém me ajuda. Né? Os líderes oprimiam o povo com a religião, então eles usavam Deus para oprimir o povo. Então, no final das contas, né, nós, na hora de entrarmos numa briga, muitas vezes vai ser nós temos que ter uma intenção pura. Poxa, porque às vezes eu sei a verdade, mas às vezes, vamos lá, voltando para o exemplo do professor lá da escola, né? Ele vai estar falando uma coisa e aquilo está entrando na semente de todos os seus colegas. Muita gente vai ser prejudicada, muita gente vai ter dificuldade de entender a palavra. Às vezes, por falta de um cristão preparado ali naquele momento para ajudar, para jogar o contraditório pelo menos, para jogar uma sementinha de dúvida no que aquela pessoa falou, porque só fica aquela única verdade ali, né? Aquilo vai entrando no coração das pessoas e nós estamos vendo o quanto isso entrou. Hoje, a juventude, ela tá com a cabeça virada. Ela está assim, fora do normal com os conceitos antibíblicos. Né? E tudo é normal. O pastor aqui, ele ia falar primeiro? Não, quer dizer que eu queria falar justamente sobre isso, sobre a importância de ter conhecimento. Né? Aqui em Provérbios 4, verso 7, diz assim: a sabedoria é coisa principal, adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando tu, ela te honrará. A importância de ter conhecimento. E conhecimento, você tem que pagar um preço. Você tem que ter um momento para você estar dedicando aquilo. Né? Porque a palavra de Deus, ela diz muito clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você só conhece uma coisa quando você está participando, que você procura entender, que você procura conhecer, examinar, para poder você adquirir o conhecimento. Você não pode falar de uma coisa de uma causa sem você ter conhecimento. Né? A doutora Nádia ali, ela é advogada, ela conhece as leis. Para ela ser advogada, ela tem que conhecer as leis. Né? Eu sou leigo, né? Eu não posso falar ter o conhecimento que ela tem. Né? Então, para nós podermos estar falando algo, tem que, primeira coisa, adquirir o conhecimento, saber o que nós estamos falando, por que nós estamos falando e o que nós queremos dizer com aquilo. Deixa eu falar com vocês uma coisa aqui. Eu estou falando a questão do confronto, do professor confrontando a turma, né? Gente, na minha época, nunca aconteceu isso. Nunca numa sala de aula que eu estivesse. Eu nunca vi um professor vir me confrontar ou confrontar meus colegas a respeito de religião, a respeito de política, a respeito nem na faculdade. Então, assim, para você ver que é uma coisa que está sendo aplicada já há um tempo, eu sei que já é um tempo, porque eu já me formei, vai fazer 33 anos que eu me formei. Eu estou rindo meio de tristeza. Estou rindo, graças a Deus eu me formei. Mas, assim, eu saí da faculdade há 33 anos. E, assim, se você vê... E naquela época, gente, quando eu era adolescente, por exemplo, o PT estava começando a despontar. Naquela época, muitos dos meus colegas viraram petistas, porque era a onda do momento, né? Mas, assim, nunca me impressionou, nunca me convenceu, nunca me deu nenhuma, assim, esperança, nem nada. Mas, assim, eu não estou falando especificamente do partido político, tá, gente? Estou falando de uma situação, mas é porque eu estou me lembrando dessa situação. Então, assim, e mesmo esses colegas que realmente eram petistas, gente, Lipa Xavier, não sei se vocês conhecem, que trabalha na Caixa Econômica, já foi vereador aqui em Monte Carlo, foi meu colega de sala. Era louco, era um petista, ela é petista até hoje, é louco, ele é um petista louco, doente por ser petista, desde adolescente. Então, assim, mas isso nunca
nunca me abalou, nunca sabe assim, aquele negócio, vai salvar, não vai salvar. Hã? Foi parar na Polícia Federal, eu trabalhei no processo, ele foi condenado. Sala de casa não está ouvindo. Eu vivi essa época, então ele despontou como o vereador como o grande santo dos políticos em Montes Claros. Vote limpa, vote luta, né? E aquela mobilização com os estudantes foi parar no camburão da Polícia Federal, junto com Fátima Macedo, que era diretora regional de educação, uma vergonha, né? Então, só para acrescentar um pouco. Eu, inclusive, Alisson, eu trabalhei no processo daquele ponto correio, que ele também estava envolvido, né? E ele foi condenado no processo. O meu cliente foi absolvido, glória a Deus, porque era realmente inocente. Mas, como eu estava falando, essas ondas que aparecem no mundo, né? Igual, eu estou falando do PT, mas, por exemplo, a internet é uma onda também, que o pessoal está surfando nela constantemente. YouTube, WhatsApp, não sei o quê. As pessoas, tudo que se fala nessas redes, as pessoas acreditam. Eu estava vendo esses dias, eu não sei se vocês se lembram, que o pessoal passou em tudo quanto é rede, televisão e tudo, falando que o Bolsonaro estava imitando o pessoal com Covid, morrendo de Covid, né? Que assim, não sei se vocês viram isso, vocês lembram disso? Aí o que acontece? Pega a maldade do ser humano é tão grande, pega o vídeo inteiro e assiste o vídeo inteiro, que é o que nós temos que fazer com a Bíblia. Pega o capítulo inteiro, se precisar volta para trás, pega mais um ou dois para você entender o contexto. Ele estava apelando com o Mandetta, falando com o Mandetta, que o Mandetta estava agindo errado, mandando o povo ficar em casa, e só quando estivesse morrendo, sem conseguir respirar, né? Aí vai procurar o hospital. O que o pessoal fez? Cortou aquela parte toda e deixou só essa parte dele falando, imitando o povo morrendo de Covid. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, porque nós temos que saber pesquisar, buscar, analisar, estudar a respeito das situações, né? Então, assim, por exemplo, eu, na minha época de escola, eu estudei sobre nazismo, comunismo, socialismo, então eu sei o que é isso. Não é bom. Não é bom. Agora, eu vou votar, por exemplo, num partido que apoia isso? Não vou. A mesma forma, quando você lê uma matéria, uma pesquisa, qualquer coisa, gente, leia o texto, leia o contexto, busque conhecimento fora daquilo ali, para Deus realmente agir na sua vida, te dar sabedoria. Porque Deus não vai simplesmente jogar sabedoria em cima de você se você não quiser buscar por isso, não. Né? Só fechando o que Nádia falou aqui, que muitas vezes os professores hoje confrontam os alunos justamente para ridicularizar eles, que às vezes por causa da fé deles, né? E nós sabemos que os nossos filhos, eles não são do mundo, né? Então, eles querem às vezes, vão poder ridicularizar os nossos filhos. Por isso que é importante que nós tem que estar na escola bíblica, tem que aprender, tem que adquirir conhecimento, porque hoje, querido, o mundo ele está no maligno. E os influenciadores que estão aí são formadores de opiniões. O cara lança um negócio na rede aí, o cara pega, você viu o que falou e tal. Todo mundo, e são influenciadores que eles às vezes, muitas pessoas dão crédito, como a Nádia falou, pega um texto isolado ali e joga lá e pronto, e aí já condena uma coisa. Calma, gente, vamos lá. Vamos organizar. Lembra, gente, que nós estamos falando do quê? De um Jesus que fez um ato de protesto ali, né, do Paralelo PTs, e a gente tem que pensar em que momento nós, como cristãos, podemos fazer. Como podemos fazer isso de forma a ainda respeitar o nosso papel de cristão. Amém? Então é disso que nós estamos falando, porque da boa, quando nós estamos falando tanta coisa aleatória que não está chegando no ponto. Fala, irmão Alisson. Então é realmente isso. Qual que é a verdadeira intenção do seu coração em fazer um confronto? Por isso que Jesus falou os 2 mandamentos primordiais. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você fugir desse padrão, você vai falhar. Porque se você tem uma discussão
Qual que é o objetivo da sua discussão? É humilhar o seu colega com o seu conhecimento? Porque existem pessoas, nós seres humanos somos assim, não, isso aí eu sei, eu vou acabar com ele aqui agora, né? Então, qual que é o verdadeiro motivo da sua discussão, né? E o que ela vai fazer? Qual o fruto que ela vai ter, né? Eu estou preocupado com os meus colegas que estão ouvindo uma asneira de uma professora que não tem autoridade para falar isso, talvez ela tenha autoridade para falar de geografia, de história, mas para falar da Bíblia, ela é teóloga, porque eu tenho certeza, é a mesma coisa dela dar aula de português e querer tirar alguma dúvida de matemática. Isso é muito louco, né? Isso é muito louco. Então ela vai fazer a faculdade de matemática e depois ela volta para poder falar sobre essas questões. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E o que Israel estava vivendo naquela época, que estava tudo desvirtuado. Estava tudo desvirtuado. Qual que é o verdadeiro sentido de toda aquela estrutura religiosa? E é isso que Jesus queria mostrar. Era, na verdade, uma estrutura de poder. Era uma estrutura de poder de um povo que tinha um livre acesso, porque embora Israel estava sob um domínio romano, eles tinham livre acesso porque Roma, na verdade, lhes conferia um poder. E eles estavam envoltos ali em todos aqueles rituais religiosos, que não amava, que não respeitava o próximo e que não amava a Deus. E por isso Jesus falou o grande mandamento. E isso acontece muito, pessoal. Algumas pessoas que são, como é que chama? Esqueci o nome. Aquelas pessoas que são legalistas, elas olham tanto para uma coisa só que ela deixa de olhar para o resto. É aquela história que eu Olhou contei para mim, lembrou, né? Não. Elas olham tanto para um ponto só e nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado com isso. Né? Porque nós temos muitos jargões, muitos preconceitos. E a nossa história vai trazendo uma certa cultura que existem pessoas que acreditam que tem versículo na Bíblia que nunca tem. Faça a sua parte, eu te ajudarei. Heresias 3, versículo 5. Né? Então, e por aí vai. 1000 passarás, mas 2000 não passarás. Está lá na Bíblia, vai lá e lê. Acrescentar e 5. Então, e por que é isso? Costumes que nós vamos somando. Costumes que nós vamos somando. Então, existem pessoas que vão fazendo essas somas, vão entrando nessa religiosidade, e mal elas sabem que estão afastadas de Deus, tanto quanto uma pessoa que não conhece a Bíblia, porque ela conhece e interpreta de uma forma errada. Amém. E só para finalizar, os fariseus, existe aquela coisa, eles faziam tanto aquilo ali, que eles achavam de uma certa forma que Deus era obrigado a abençoá-los. Olha a oração do fariseu e do publicano. Senhor, eu entrego os meus dízimos, não sou como aquele coitado ali, e mal sabia ele que ele estava pior. Eu não sou como ele, tipo assim, né? Igual uma amiga minha que eu já falei isso para vocês, ela separou do marido e ela fez um voto com Deus, eu não sei o que ela acha, ela queria que o marido dela morresse. Porque o marido, isso é verdade, do marido, ele começou a ter outro relacionamento e ela viu ele feliz. E ela tinha uma raiva daquilo. Na verdade, eu não sei se ela tinha vontade de morrer, que ele morresse, mas ela não aceitava a felicidade dele. E ela fez um voto com Deus e ela falou, se eu fiz a minha parte, olha a frase, sem tirar nem pôr, agora Deus é obrigado a fazer a parte dele. Amém. Vamos voltar aqui, gente. Glória a Deus. Então, gente, vamos voltando aqui à ideia, né? Então, quando confrontar, então eu coloquei alguns tópicos que vocês falaram, né? Que basicamente foi o que eu também imaginei aqui. Então, antes da gente confrontar o sistema, né? Assim como Jesus fez, nós temos que confrontar nós mesmos e purificar as nossas intenções. Por que eu estou fazendo isso? É benefício próprio? Eu realmente acredito nisso? Ou eu estou querendo me beneficiar do que eu vou fazer ali agora? Então, esse é um primeiro motivo. Né? Então, Jesus fazia isso para ajudar os outros, não por causa dele. Jesus era cheio de direitos, ele era de uma tribo importante, né? Da tribo de Davi. Ele é descendente de Davi, da tribo de Judá. Então, ele tinha um monte de regalias, né? Que ele não precisaria fazer o que ele fez. Ele fez pelos outros, ele abriu mão de tudo. Outra coisa, ter conhecimento.
O pastor falou muito bem. Nós precisamos ter conhecimento para poder fazer isso, porque senão a gente tem que estar preparado. E eu digo mais, gente, não só conhecimento, a gente precisa de poder do Espírito Santo. Né? As nossas palavras serem carregadas do Espírito Santo para atingir o objetivo. Porque senão vai virar debate. Simplesmente, né? Um debate por debate. E por último, né? Agir com misericórdia e não por partidarismo ou vingança. Porque eu estou chateado, aí eu me preparo para me atacar. Então, na verdade, eu estou com a intenção de vingança, de defender, de ganhar a disputa, né? Então, se a gente está agindo dessa forma, também nós estamos errados. Jesus não confrontou os fariseus por vingança dos fariseus, é porque aquilo ali prejudicava muitas pessoas. E todos os fariseus que chegou até ele recebeu. Ele aceitava todas as pessoas. Amém? Ela em Mateus 23, diz assim: então Jesus falou à multidão e seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais conforme a conformidade das suas obras, que dizem e não praticam. Líderes que se juntam líderes, mas fazendo as coisas tudo... Microfone, pastor. Fazendo as coisas tudo ao contrário dos princípios da palavra de Deus. Aqui no capítulo 23 de Mateus, fala dos ais. Ai, você, escriba e fariseu, ai, daqueles que dá o dízimo do hortelã e não dá do comi. Então, uma série de coisas que Jesus censurou eles, que eles estavam advogando em causa própria. Né? Então, hoje é preciso a gente poder lidar naquela época. Para poder lidar com os fariseus, que era conhecimento das leis, né? O pessoal era leigo, eles não sabiam como lidar com isso. Mas Jesus tinha conhecimento. Né? Por isso que Jesus quebrou esse paradigma, curando no sábado, né? Denunciando o que eles faziam, e por isso que eles tomaram Jesus começaram a perseguir Jesus. Amém. Então a pergunta é: o que Jesus denunciava? Né? Nós já respondemos isso amplamente na última conversa, então adiantamos um pouquinho aqui, né? Então Jesus, ele denunciava um sistema religioso hipócrita e injusto, né? Ele denunciava isso, né? Ele denunciava também um sistema religioso sem misericórdia. Então, dentro daquela ação ali, nós já falamos bastante desse versículo, lembra dele, gente? Pois misericórdia quero e não sacrifícios, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, esse foi um versículo que a gente tratou muito nas aulas anteriores ali, né? Sobre quando Jesus entra no templo lá, né? E derruba a mesa dos cambistas, a gente falou muito sobre isso. Então, mais importante, né? Do que. Por quê? Porque os fariseus estavam batendo, porque o cara carregava a maca, por causa do rito religioso. Mas eles não tiveram misericórdia do cara que passou 38 anos aleijado, deitado no chão. E olha a vontade de Deus nos profetas, falado através do profeta, né? Misericórdia eu quero e não holocaustos. Eu prefiro que você tenha misericórdia das pessoas, que você faça atos religiosos. Ai, eu vou orar 40 dias, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, como se eu conquistasse alguma coisa de Deus, e você não conquista nada de Deus dessa forma. Se você está fazendo um monte de ritual religioso para conseguir alguma coisa de Deus, na verdade, você está agindo como um pagão. É assim que Jesus fala lá em Mateus, né? Não é pelo muito falar, né, que você consegue alguma coisa de Deus. Não agis como os pagãos. Por quê? Porque o pagão, ele faz, ele ajoelha, ele anda não sei quantos metros de joelho e vai fazendo coisas para Deus dar alguma coisa para ele. Então, na verdade, ele está querendo pagar Deus com o sacrifício. E, na verdade, não é isso que Deus quer. Deus quer relacionamento com a gente. E o que for bom para nós, e o que estaremos prontos para receber, Deus vai nos dar. Amém? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa parte. Vamos voltar. Então, Jesus denunciava isso. Ágata, glórias a Deus. Mas o interessante disso também é que a gente tinha comentado que a gente precisa
estudar e analisar as escrituras. E essa parte tem, né, nas escrituras, está escrito no que os fariseus conheciam. E mesmo que eles estudassem, soubessem de cor e até analisassem, eles nunca lembravam de praticar isso. Exatamente, gente. Então não é o que a gente estuda, mas sim o que a gente pratica da palavra de Deus. Isso é verdade. Amém? Espero que a irmã Nádia vai falar. Fala, irmã Nádia. Na verdade, a filosofia dos fariseus era o que aconteceu com a Igreja Católica durante muitos séculos, né? Faça o que eu mando, não faça o que eu faço, né? Eles mandavam que o povo fizesse, mas eles mesmos seguiam aquilo ali. Se o povo fosse seguir realmente o que eles faziam, Israel já tinha acabado, né? Então, assim, a filosofia deles era essa: você tem que me obedecer, mas não me questione, porque eu sou o cara. Então, né? João 5,8, né? Então Jesus disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Então, João 5 aqui, né? Como eu tô falando. Eu estou falando aqui, gente, eu coloquei os versículos que mostram o que foi a acusação dos fariseus para Jesus, né? Então, a primeira coisa foi induzir uma pessoa a trabalhar no sábado. Trabalhar, entre aspas, né? Ele carregou a própria cama. Era um trem bobo demais, mas paciência, né? João 5,17 fala, mas Jesus disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, continuando, os escribas, né? O que eles passam a querer matar a Jesus por causa disso, né? Por quê? Porque ele não respeitou essas leis judaicas, né? A primeira coisa foi isso. Mas as leis judaicas, gente, Jesus cumpriu toda a lei. Na palavra de Deus está falando isso. Essa lei não era uma lei de Deus, era uma lei a mais. Era uma coisa extra que os fariseus colocaram nas costas das pessoas. E o pastor falou lá atrás, eu vou repetir aqui, Mateus 23:4 Jesus falando contra os fariseus, né? Vocês atam fardos pesados, difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Olha o que Jesus falou, tem tudo a ver com o que a Águida fala. Eles sabiam de tudo, eles ainda jogavam assim, Deus quer isso? Peraí, multiplica por 10 aí, beleza. Mas é o outro que vai fazer, eu não vou fazer. Entendeu? É como se fosse assim. Deus nos pede uma coisa? Deus pede que a gente ore. Não, mas não vamos seguir essa questão de orar uma vez por dia, não. Eu quero orar agora, é 5 horas por dia para você ser fariseu, para você ser isso, para você ser aquilo. Então ele vai colocando peso. Deus fala para trazer o animal um animal perfeito, né? Mas não podia ser só aquele, tinha que ser o top, o melhor do que o cara tinha ali, às vezes. Entendeu? Eles iam colocando fardos e mais fardos sobre as pessoas, mas eles não faziam, né? Então era uma hipocrisia religiosa. Então Jesus não quebrou a lei, ele quebrou a lei judaica, ele não quebrou a lei de Deus. Então isso é importante lembrar, que Jesus cumpriu toda a lei. Outra coisa, né? Eles querem matar por ele se declarar filho de Deus, né? Então, outra coisa que nós percebemos aí, né, gente? Jesus, o tempo todo, ele foi atacado na sua filiação, né? E nós também somos assim, nós, né, não somos servos maiores que o seu Senhor. O tempo todo o diabo vai querer falar que você não é filho de Deus. E isso é uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender e interiorizar, gente. Você é filho de Deus. Mas pena que só falar não é o suficiente. A gente tem que viver uma experiência para nos tornar filho de Deus. Né? Quando a gente tratou, né, 2 domingos sobre orfandade espiritual, gente, foi muitas pessoas que chegaram, falaram comigo e me disseram que, puxa, eu passei por isso, eu passo por isso, eu tenho essa visão. Eu sei que eu passei muito tempo com problemas nessa área, né? Eu olhava Deus com um olhar distorcido, com uma lente distorcida. Eu não via Deus como um pai. E isso trouxe muito sofrimento para a minha vida. E eu sei que hoje causa muito sofrimento na vida das pessoas. Mas o diabo, ele fica endemoniado quando ele sabe que você se vê como filho de Deus. Então, por que hora que esse povo chegou à conclusão? Nós temos que matar Jesus. Quando ele falou, o meu pai. Ele falou, o meu pai. Esse povo arrepiou. Esse povo que não, agora nós temos que matar, porque era só o sábado. Agora ele está falando que ele é filho de Deus.
não aceito. E aí eles quiseram matar. Então, é uma coisa para a gente lembrar, é uma coisa para você tratar na sua vida, né? Essa visão de filho. Né? Nós temos que curar isso totalmente para que a gente possa viver o que Jesus quer para nossas vidas. Mas orfandade não é o nosso tema hoje, a gente vai dar sequência. Amém? Deixa eu ver. João 5, de 17 a 18, né, fala: meu pai trabalha até agora e eu também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, ele ele também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Então e aí vem esse versículo, o pastor também já falou ele várias vezes aqui. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Então são pessoas... Por que Jesus protestou, gente? Porque Jesus foi para cima do sistema religioso. Porque estava impedindo as pessoas de chegarem-se a Deus. Era injusto aquilo. Prejudicava as pessoas. Atrapalhava o relacionamento delas com Deus. A religião, que é o religare, né? O significado de religião é o religare. É para a gente se religar a Deus. Era o fator de atrapalhar. Não deixa as pessoas entrar, nem entra no céu e nem deixa as pessoas entrar. Pastor? Tá desligado, pastor. É que em Mateus, no capítulo 23, verso 5, Jesus diz assim: fazem todas as obras a fim de ser visto pelos homens, pois trazem largas filacléritos e alargam as franjas dos seus vestidos, amam os primeiros lugares na ceia e as primeiras cadeiras na sinagoga, saudações na praça, a serem chamados pelos homens de rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados de rabi, porque há só um vosso mestre, a saber, Cristo. A todos vós sois irmãos. Aí é que começou quando eles foram confrontados. E isso é o que eles amavam. O ego deles foi ferido. Né? E hoje nós vemos que tem muitas pessoas que estão vivendo um evangelho raso, sem conhecimento, né? Ensinando coisas erradas, e outros que estão olhando, advogando em causa própria, né? Para ser visto, falar que ele é o bambambam, que ele é como é que diz? Ele é o seminarista, não, o conferencista, que ele faz isso. Tem muitos que estão desse jeito, né? Gente, olha, foi sexta-feira, né? Nós ouvimos uma coisa meio de um líder, né? De uma certa igreja que a Bíblia tem coisa errada na Bíblia. Gente, isso é falta de conhecimento. Pastor, vocês lembram quando a gente estudou sobre liberalismo teológico? Nós ouvimos exatamente aquela frase. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Olha para você ver, não é a palavra que parece que está certa? A Bíblia contém. Tem palavra de Deus dentro da Bíblia. Mas, gente, está errada essa frase. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não tem palavra de Deus. Porque se ela tem, a gente pode escolher o que é e o que não é a palavra de Deus. Isso é tão perigoso, mas é tão perigoso. E nós ficamos abismados. Um líder de uma igreja, não é um líder, né, gente? É um dos líderes de uma igreja brigando, defendendo isso com a gente na mesa. Que isso? É uma coisa assim, que eu fiquei pasmo. Mas assim, gente, a pastora vai falar. Só comentando a respeito disso, ontem eu conversei com uma pessoa também, e ela me disse, eu quero ir para uma igreja que estuda a palavra de Deus, que eu aprenda a palavra de Deus. Porque eu estava em uma certa denominação, e lá eles falam muito de outras coisas, de milagres, da gente conseguir isso, da gente conseguir aquilo, mas não tem o ensinamento da palavra, não tem o estudo da palavra. Então, a gente vai para a igreja para o culto, tudo gira em torno de outras situações, menos do estudo da palavra. E aí a gente percebe, né, Jesus vindo naquele tempo, naquela época, já confrontando o sistema religioso de pessoas que
estava impedindo outras de chegarem, e não mudou muita coisa, não. As pessoas hoje continuam, alguns líderes continuam impedindo as pessoas de irem para o reino de Deus, de irem para o céu, porque elas ficam pegando coisas materiais, focando no mundo, quando, na verdade, o nosso objetivo, o propósito real é o céu, ensinando outras doutrinas, outras coisas, colocando fardo em cima das pessoas. Também tive conhecimento de uma outra pessoa que estava caminhando para batizar em uma certa denominação, e no dia que antecedia ao batismo, ela chegou e a igreja leu uma lista de coisas que, como membro daquela igreja, ela não podia fazer. E uma das coisas é parte do trabalho dela, que não é pecado. Mas, então, os líderes estão colocando fardo em cima das pessoas, e aí a pessoa chateada, saiu da igreja, daquela denominação, e disse: nunca mais eu ponho o pé numa igreja evangélica. Porque se evangelho é isso, não é o que Jesus ensinava. Então, a gente precisa vigiar, a gente precisa olhar, a gente precisa, né, realmente combater essa religiosidade que as pessoas estão pregando e voltar os nossos olhos, o nosso foco para o evangelho, para a palavra de Deus. Né, a palavra não contém erros, ela é regra de fé e prática para todos nós. Diz também nos estudos que a gente faz que ela é inerrante, ela é infalível, ela é a palavra de Deus. Ela é apta para nos ensinar, para nos redarguir, para nos instruir em justiça, porque ela é a palavra o tempo todo. Isso, pessoal. E tudo isso, a irmã Natália vai falar, não, hoje todo mundo vai participar. Eu quero até o irmão ali, vai ter que falar também. E a irmã Isabel também. Aí pronto, e Carla também, não fala. Mas depois. Eu tô pensando num negócio aqui, pode ser que eu tô errada, então vocês vão ter que... Fala mais perto do mic aí. Eu tô pensando num negócio aqui, pode ser que eu tô errada, então vocês vão ter que me ajudar. É que assim, a Bíblia fala pra gente que o mundo jaz o maligno. Nós sabemos que tem duas escolhas que a gente pode fazer como ser humano. Ou você vai seguir a Deus, ou você vai seguir o diabo, e se você não seguir ninguém, você vai seguir o diabo, porque Deus não tem mais ou menos. Então, assim, você tem duas opções. A palavra de Deus, ela ensina uma coisa pra gente, e a gente vê muitas pessoas que se desviam disso, ou que nem procuram isso, e tem muita gente também que acha que está fazendo o que é de Deus, mas está indo para outro lado, e nós sabemos que o que é mais ou menos não é de Deus. E essa parte que eu não sei se eu estou pensando certo. A gente é tudo que Satanás sempre quis ser. Porque ele queria ser igual a Deus. A gente não é igual a Deus. Mas Jesus é filho de Deus e nós sabemos que pelo sacrifício de Jesus nós somos adotados. Então, quando nós formos para a glória, nós vamos sentar ao lado de Deus, Jesus de um lado, nós do outro. E a gente aprendeu aqui também, que a gente já estudou, tipo, aquela parábola do filho pródigo, que o filho, ele tem os mesmos direitos que o pai, né? Então, tipo assim, tanto que na Bíblia fala, o que Jesus fez, a gente tem capacidade de fazer e fazer muito mais no nome de Jesus. Então, a gente entende que o filho, ele tem o mesmo direito que o pai. Então, através de Jesus, nós podemos fazer coisas grandes. E no ponto de o mundo jaz o maligno é que, tipo assim, o que não é de Deus é do demônio. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra forças espirituais do alto. E se tem pessoas que estão ou fazendo errado ou fazendo mais ou menos, para Satanás é vantagem, porque está do lado dele. Então, as pessoas estão fazendo coisas erradas e está sendo vantajoso para ele isso, porque elas estão impedindo de entrar no reino de Deus. E aqui fala que quando Jesus falou que ele era o filho de Deus, aí que o povo ficou com mais raiva ainda, porque ele falou que ele era filho de Deus. Mas, tipo assim, não foi... talvez essa raiva não tenha sido deles, mas essa tenha sido uma raiva de, tipo assim,
vindo de uma forma espiritual, porque eles estavam sendo dominados por o demônio, eles estavam dando ouvidos a esse demônio, que ficou com esse ódio, porque Jesus fala que ele era filho de Deus, Jesus é tudo o que ele sempre quis ser. E aí volta a gente para esse lado de que a nossa luta não é contra seres humanos, é contra as forças espirituais do alto que dominam o mundo. Então, eu acho que... Não sei se isso faz sentido. Não fala. Não, eu não sei, eu tô É uma pergunta ou pensando colocação? Porque assim, quando ele fala o mundo jaz do maligno, ele está falando do sistema atual do mundo, né? Sim. Desse sistema de governo do mundo hoje, né? Da forma de pensar das pessoas, da filosofia das pessoas, né? E é isso que eu entendo quando fala o mundo jaz do maligno. Mas Jesus ele veio para salvar. Você sabia que Jesus não veio só para salvar as pessoas, não? Jesus veio para salvar toda a criação de Deus. Porque quando fala lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu estou até com o negócio do grego aqui, eu peguei. A palavra é cosmos. E o que é cosmos? Organização, constituição, apta e harmonia, ordem, governo, adorno. Então vai falar de natureza, de pessoas. Então, quando fala-se a palavra cosmos, está falando de tudo. Então, a regeneração que vai ser apoiada através de você, Natália, através de nós, não só das pessoas, é das políticas de governo, é das escolas, é da natureza, é de tudo. O cristão em si, ele está numa luta, claro que nós já sabemos o final. Quem vai vencer é Jesus, gente. Mas o nosso papel é de promover, venha o teu reino. O que é? É nós sermos agentes do reino de Deus, é transformar tudo. Entendeu? É o cuidado com os animais, por exemplo. Não pode ter um cristão que é covarde com os animais. Entendeu? Por quê? Porque Deus veio redimir toda a criação dele, o cosmos, tá, gente? Não foi redimir o mundo. Quando fala aqui, né? Porque às vezes a gente só pensa que são as pessoas. Mas não são só as pessoas. É tudo. É por isso que Deus deu vocação para as pessoas, deu amor às pessoas, às vezes. Uma pessoa não é bom com gente, mas é bom com os animais. Uma pessoa, às vezes, ele tem Deus dá uma inteligência ou sabedoria para ele influenciar e ajudar toda uma comunidade através de políticas públicas. E vai coisas assim acontecer. Então eu penso que não sei se encaixou com a sua dúvida ou se eu estou falando outra coisa totalmente fora. Mas quando ele fala do sistema do mundo que está corrompido. Aí Deus veio para salvar isso. Faz sentido, gente? Desculpa que esse foi de improviso aqui. Quando a Rafa falou, eu tentei conectar aqui essa palavra. E quando a gente é cristão, que a gente conhece essa palavra de Deus e vive essa palavra de Deus, a gente realmente cuida das outras coisas com esse amor que Deus nos ensina, né? Que a palavra de Deus nos ensina. A gente vai cuidar da natureza, a gente vai evitar tantas outras coisas que o povo aí fora faz. E em muitos casos a gente vê cristãos falando, não, pode fazer isso, pode maltratar aquilo, falando... então não tem problema, nada, deixa isso para lá. Ele acha que Jesus veio e que Deus amou somente os seres humanos. E ele não disse que ele amou somente os seres humanos, disse que ele amou o mundo de tal maneira, um geralzão, né? Porque o amor dele é incondicional, não só para nós. Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue para nos dar livre acesso a Deus, o que era impedido. Mas nós, como seres humanos, bons, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, vamos fazer esse mundo, a natureza, as coisas à nossa volta, ser diferente, porque nós somos esses agentes diferentes. Nós somos esses agentes de bênção. E nosso coração sendo transformado pela palavra de Deus, automaticamente o meio onde nós vivemos também será transformado. Porque nós somos a pessoa que representa, que traz a presença de Deus, traz a presença do Espírito Santo. Automaticamente, nós vamos cuidar bem da nossa casa, automaticamente nós vamos cuidar bem, né, das coisas à nossa volta, da natureza, das plantas, dos animais. Eu tenho uma cachorra que me faz passar raiva, mas eu defendo ela, né? Por quê? Porque é princípio, né? Outro dia ela me fez cair, mas eu voltei para Deus, falei, Deus, me perdoa, porque eu briguei com ela, briguei com muita raiva, e eu acho que eu não me arrependi de ter brigado com ela, mas da raiva que eu fiquei, porque está errado. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. E naquele exato momento eu senti dentro do meu coração que eu pequei, embora pedi perdão. E, assim, a natureza, os cristãos, nós, os filhos de Deus, temos que ser diferentes. Aqui, na escola, em qualquer outro lugar por onde a gente passar,
nós somos a palavra de Deus lida por todos os homens. E isso é necessário. Estou lembrando de um caso aqui, gente, que é esses tempos aí, né? Nós estamos na academia, né? Eu paguei o pacote para a família lá. E aí, Carla estava lá e nós estávamos com um problema, né? A gente ia para lá, aí aquelas músicas de carnaval indecente, o trem pau quebrando. Aí, dona Carla desceu lá e falou: não dá para ficar num ambiente desse. E aí, logo em seguida, acabou. A gente entra na academia e toca as músicas. Entendeu? Ou seja, nós purificamos o ambiente ali. Quantos jovens estão ouvindo aquela barbaridade ali, aquela imoralidade, incentivando o jovem, mas pelo menos a hora que a gente está lá, não tem. Ou seja, de certa forma, a gente está conseguindo mudar alguma coisa. Então, isso é... Gente, valeu protestar nesse momento? Vale. São coisas pequenas, às vezes. Mas é um tipo de protesto que é justo. Porque prejudica as pessoas que estão ali. As pessoas estão ali vivendo e recebendo aquele conteúdo ali de forma passiva. Um conteúdo podre. E muita gente, às vezes, não teve coragem de falar. A gente foi lá. Dona Carla não tem medo. Falou assim, troca esses trem, vamos sair todo... Tô brincando, ela não falou isso, mas ela pediu com jeitinho e purificou. E eu sei que ali é o reino de Deus chegando, gente. Chegou o reino de Deus. Em uma certa gotinha ali, né? Então nós podemos fazer isso o tempo todo. Agora vamos ver quem é primeiro. Pode falar. É interessante vocês falando aí, né? Que é a questão do cosmos, né? Lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, que ele colocou o homem no jardim, o que ele falou com o homem? Para cuidar. Então, nossa obrigação é cuidar. E cuidar de nós mesmos, cuidar do nosso próximo, cuidar do meio ambiente, cuidar do mundo, né? E é interessante porque, assim, às vezes você olha, o nosso mundo está tão pervertido que, por exemplo, tem países em que se você chegar lá, você não é considerado gente, né? Quase não é gente, é quase uma pessoa, você não é um ser humano. Então, assim, foi o que fizeram com os escravos, né, também. Então, assim, o mundo, infelizmente, ele jaz no maligno, né? Só para a gente ver essa situação da escravidão no mundo, né? E, infelizmente, gente, ainda existem países que existe escravidão, né? Então, assim, realmente o mundo jaz no maligno, porque se as pessoas conhecessem a palavra de Deus e a aplicassem, não seria essa situação tão triste que o mundo já passou, né? Desde lá do princípio até hoje, porque as pessoas não conhecem ou se conhecem não querem aplicar a palavra de Deus, né? Uma das aulas que ela ministrou aqui, me lembro que ela dizia assim que a natureza anseia pela manifestação dos filhos rúlios, dos filhos maduros, né? Então, hoje, a maturidade só vem quando você começa a ter conhecimento, saber por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, o que nós temos que fazer, por onde nós vamos, para onde nós vamos. Quando nós entendemos isso aí, você vai cuidar de toda um cosmo, de toda aquilo que está ao teu redor, sabendo que nós estamos aqui para fazer a diferença. E hoje, igual o Diego falou assim, nós temos que mudar o rumo das coisas que estão acontecendo. Pastor Rafael ministrou aqui para nós na quinta-feira, na reunião de pastores, né, que a terra era sem forma e vazia e que o Espírito de Deus bailava sobre o abismo. Mas a palavra de Deus veio e botou tudo no lugar, diz, haja terra, haja luz, colocou tudo no lugar certo. Então, no caos é que nós temos que fazer a diferença. Quando a coisa está toda bagunçada, é que nós temos que ser luz ali onde nós estamos e ser sal para podermos temperar aquela situação. Glória a Deus. Então, vamos para outro assunto, né, gente? Volta para João 5, gente. Volta para João 5. Nós vamos falar depois de Natália, a gente foi para uma questão filosófica agora. Então é isso, gente. E agora nós chegamos no então, né, gente? Meu Deus, até acabou a escola bíblica, nós falamos uma palavra, então. E foi isso mesmo que aconteceu, gente. Então, por que, gente? Por que a gente ficou tanto tempo nesse então aí? Para a gente entender a motivação de Jesus para fazer o que ele ia fazer a partir de agora. A motivação de Jesus para dizer o que ele ia dizer a partir daquele momento. Começou aquele texto, aí começa. Então Jesus disse. Ou seja, tudo isso aconteceu. Ele curou aquele cego em sinal de protesto ali, né, dentro da nossa
Tem muitas outras coisas, tá, gente? Mas eu vejo ali como uma afronta para o sistema religioso. Ele queria aquela situação foi gerada, né? E começa o discurso de Jesus. E ele fala, será que vai dar tempo? Falta 5 minutos. Não. Mas vamos andar um pouquinho aqui, mas vai voltar. Falar alguma coisa? Então ele fala assim, ó. Então, disse Jesus, em verdade, lhes digo, que o Filho de Deus nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho. Ele mostra tudo o que faz. E maiores obras que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Amém? Então começou o nosso texto agora. Depois de tudo isso, começou. E eu sei que eu não vou me estender, não vai dar tempo, mas eu vou só passar uma pequena expressão. Então, gente, eu queria trazer essa ideia. A expressão em verdade, traduzido, né, é o amém. Então, ela é repetida 2 vezes, é o amém, amém. Então, como Jesus falasse assim, ó, amém, amém. E depois ele ia falar. Né? Dessa forma, essa forma em geral no hebraico é uma expressão que transmite um sentido de verdade e fidelidade. Né? Então, é como se fosse uma verdade solene. Tá baixando aí? Alô? Tá. Então, Jesus, quando começou esse ensinamento que ele vai trazer agora, ele fala em verdade e em verdade. Então, toda vez que vocês viram isso, gente, em verdade, é como se Jesus enfatizasse, falasse, ó, eu vou falar um negócio aqui agora, que é muito importante vocês entenderem. Eu vou falar agora para vocês um negócio que vocês têm que absorver. Então, isso que nós vamos estudar agora, ou semana que vem, é algo de suma importância para o nosso entendimento, para o nosso relacionamento com Deus e com o que nós vamos viver como igreja. Né? Então, o propósito de Jesus, né? Jesus eleva o nível de importância desse ensinamento ao proferir amém, amém. Em verdade. E aí começa, né? Vai falar todo esse ensinamento. E eu não vou nem tentar, gente. Falta só 5 minutos. Nós ficamos só na introduçãozinha mesmo dessa vez. Mas não foi minha culpa. Né? Não foi minha culpa. Mas vocês gostaram? Foi bênção? Como é que foi? Nós terminamos o então, e aí semana que vem nós vamos falar Jesus. Vamos falar Jesus. E depois o Lhes. Nós vamos estudar o Lhes. Amém? É brincadeira, gente. Vamos orar a Deus, pedir a Deus que Ele inunde as nossas vidas com essa mensagem, né? A gente precisa aprender essa mensagem, a gente precisa viver, né? Conforme essas verdades que a gente estudou aqui. A gente não conseguiu avançar muito, mas eu sei que algo já foi suficiente. Amém? Senhor Deus, amado Pai, nós